Olá, eu estou fazendo esse vídeo também sem pensar em absolutamente nada antes. Não estou lendo nada, eu não tenho um roteiro previsto. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade e eu vou falar ela aqui, porque eu espero profundamente que isso possa ajudar alguém. Porque eu estou tentando me ajudar aqui. E esse é o exercício. Eu estou tentando me ajudar e eu espero que isso ajude você. Vou contar uma história que aconteceu comigo e que eu estou justamente contando porque é muito difícil para mim eu absorver essa história até hoje. Então eu vou contar ela na esperança de que eu possa encarar ela de uma maneira um pouco mais tranquila. Vamos direto ao ponto. Essa história começa com um sonho, com um desejo profundo de realizar um sonho. É, Nessa jornada, eu difícil. Eu não imaginei que fosse ser tão difícil. Quer dizer, eu imaginei que fosse ser bem difícil, mas enfim, vamos lá, eu vou conseguir. Essa é uma história de uma busca por um sonho e de uma decepção. Acho que essa é a melhor maneira de dizer. Vamos lá. Quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de me expressar. Isso foi sempre muito importante para mim. Conforme eu fui crescendo, eu tive algumas tendências naturais de me envolver com teatro, de gostar muito de me expressar nesse sentido artístico, de valorizar esse tipo de coisa. Mas eu ainda tinha na minha cabeça que eu queria ser médico. Uma vez eu perguntei pra minha avó se eu nasci, entre aspas, já falando que eu queria ser médico, ou se em algum momento eu ouvi isso e assimilei que isso era uma coisa legal, até porque toda família quer ter um filho médico, né, um neto, um primo médico, enfim. E ela me falou que não, que desde pequeno eu sempre falei que queria ser médico. Então eu acreditei que isso, de certa forma, é uma coisa muito intrínseca de mim. E faz um certo sentido. E eu pensei que de repente estudar, pensava, né, durante o ensino médio eu cheguei à conclusão de que talvez neurologia, né, mais especificamente ser um neurocirurgião, seria uma coisa que eu me realizaria profundamente. E o teatro acontecia como um hobby, eu gostava de estar lá, eu me sentia bem estando lá, com as pessoas principalmente. Era um ambiente em que eu poderia ser quem eu gostaria de ser, porque eu poderia despir esses conceitos que a gente tem que ser ou deixar de ser, principalmente na adolescência, que é um lugar bem complexo nesse sentido. E aí eu recebi um estímulo muito grande da minha professora, a professora Rafaela do minha escola, e que ela disse pra mim que eu tinha um potencial, que eu podia seguir e que ela via isso. Acho que foi uma das primeiras vezes que alguém olhou pra mim e falou isso, que via um potencial em mim. E eu agarrei aquilo e eu falei, cara, então eu vou seguir isso, né? Porque se alguém tá falando, eu de certo devo ser bom nisso, né? De alguma maneira. E eu acho que o óculos tá dando reflexo pra caramba, né? Deve estar sendo bem chato. Eu vou tirar pra parecer não, pra ser mais fácil de olhar pro meu rosto, sem ficar tipo, que porra daquela luz. Tive essa influência positiva dessa professora e eu escolhi seguir. Então eu fui lá e me matriculei num curso técnico de teatro. No meio desse tempo aí, eu desisti de fazer medicina e quis fazer educação física, mas isso é outra história. É, Aí eu fui lá e me matriculei num curso técnico de teatro, me formei em teatro. E no meio desse processo todo, eu comecei a fazer terapia e comecei a me investigar e me aprofundar em questões muito importantes para mim naquele momento. Eu tive quase um princípio, eu quase entrei numa depressão um pouco mais séria, mas eu comecei a terapia meio que na época, assim, então eu consegui não entrar nisso. Era uma época que eu estava trabalhando num lugar que eu não queria trabalhar e era muito difícil para mim acordar de manhã, eu tinha dificuldade de acordar. Na verdade, eu não tinha vontade de acordar, era essa a questão. E, enfim, os dias passaram, a terapia me ajudou muito, principalmente com questões que fugiam
da explicação racional, né? Coisas que eu sentia principalmente. E com o tempo fui percebendo que eu era muito, era muito sensível às coisas. Eu sempre fui muito sensível. Inclusive, um tempos atrás eu descobri um vídeo do meu ensino médio onde os rapazes faziam luvinha e tal, e a gente brigava, eu fazia Muay Thai nessa época. E eu vi um vídeo desse, eu e meu menino, a gente fazendo luvinha, e eu fiquei, assim, não sei nem dizer a palavra, eu fiquei perplexo um pouco com a minha, com a forma como eu me portava, né? Todo assim, sabe? Tipo, eu ficava aqui assim, fechadinho pra ninguém me bater. Eu tinha muito medo de bater nas pessoas e eu tinha muito medo de apanhar também. Mas eu preferia apanhar do que bater. E sempre foi assim. Então eu sempre preferia apanhar do que bater. Eu preferia aguentar o tranco e levar umas porradas até a hora que eu me acostumei a levar porrada e aí eu tenho coragem pra bater. Do que ser surpreendido com uma porrada ou bater em alguém. Então eu já bati, eu já pedi desculpa. É uma coisa. Eu sempre tive dificuldade de lidar com essa coisa agressiva. E a terapia me ajudou muito e eu agradeço muito a minha psicóloga que me ajudou demais, assim, foi muito importante pra mim. E me ajudou a me descobrir mais e tudo mais. E daí, enfim, quando eu me formei no teatro, eu comecei a fazer alguns trabalhos e tal. Mas nesse meio tempo eu descobri a dança. E, cara, a dança foi pra mim uma coisa assim sem explicação. Porque eu me encontrei na dança muito, 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 muito. Mas no meio desse processo, eu criei na minha cabeça uma convicção de que eu me ia me dedicar àquilo com a minha vida e que eu me entregaria para aquilo para ser o melhor que eu pudesse ser naquilo. E eu criei uma ilusão na minha cabeça. Eu criei uma ilusão de que eu estava certo, de que eu não erraria, de que eu chegaria lá. Eu coloquei uma meta e eu me dediquei para aquilo com tudo que eu pude. Até o momento em que eu fui surpreendido por uma situação adversa que me fez tirar o foco do meu sonho, do meu objetivo, da minha meta. Mas eu mantive na minha cabeça a ilusão de que eu ainda poderia conseguir e de que nada me impediria e de que nada entraria na minha frente e que eu chegaria lá. O que eu quero especificamente falar aqui não são nem os fatos, tanto que eu não estou nem descrevendo exatamente o que aconteceu. O que eu quero dizer aqui é o que eu fiz comigo mesmo. Eu me iludi. Eu me iludi. Eu criei uma carcaça de ideias sobre mim, de concepções sobre mim, para conseguir chegar no meu objetivo, que em determinado momento, quando aquilo entrou em um jogo de estar em risco, eu não aguentei. Eu simplesmente não dei conta. Eu comecei a ter atitudes que eu nem tinha sequer consciência de como eu estava conseguindo fazer aquilo. É, Então, essa ilusão que eu criei de mim mesmo foi tão grande, né? Ilusão do tipo que eu não poderia estar errado, porque eu tinha que estar certo, porque eu tinha aquela minha meta, porque eu queria chegar lá. E aí, quando aquilo deixou de ser, eu não dei conta. E quando eu não dei conta, eu não só não dei conta de mim mesmo, mas eu não dei conta do todo à minha volta. E todas as pessoas que estavam à minha volta sofreram por conta da minha falta de dar conta. e, e é isso. Eu demorei muito para assimilar, porque eu confesso que até hoje eu me sinto muito culpado pelo que aconteceu. E eu acho que faz parte, porque eu não desejava ter feito aquilo. Eu não desejava ter errado, eu não desejava ter falhado, eu não desejava ter desistido daquele meu sonho. E aos poucos eu descobri que, na verdade, muito mais do que um sonho, era um desejo de me entregar a algo verdadeiramente, de estar me dedicando integralmente àquilo, de corpo e alma. E, e tudo bem, ainda estou descobrindo muitas coisas sobre isso. Mas
eu tô essencialmente compartilhando isso porque eu até hoje tive poucas oportunidades de falar sobre isso com alguém, porque eu sempre tenho a sensação de que as pessoas não vão me entender, e de que eu nunca vou conseguir explicar exatamente o que eu vivi. Ainda é muito difícil falar sobre isso, falando bem a verdade, mas eu acho que naquele momento que tudo aconteceu, eu acreditava que eu estava num lugar de alta consciência sobre mim mesmo e que nada poderia abalar essa sistêmica criada, né? Como se eu estivesse numa torre alta onde eu tivesse consciência do que era e do que não era, e do que eu era e do que eu não era. E que as coisas que me incomodavam profundamente, eu tampava elas. Então eu fui descobrindo que eu tinha muita raiva guardada, que eu tinha muita tristeza guardada e que muitas vezes essa raiva era uma raiva por conta da tristeza. E, e isso gerou atitudes impulsivas, atitudes autodestrutivas e destrutivas num todo. Acho que toda atitude autodestrutiva é potencialmente destrutiva para o todo, se não sempre é. E isso foi a solução que no momento coube para mim. Então, hoje eu entendo que muitas vezes a gente não consegue compreender depois que a situação passa que o que a gente fez ali foi o que a gente achou que fosse certo. Por mais que depois, ou um segundo depois, a gente pense, isso não foi o certo, isso não foi o melhor. Às vezes é irreparável. E como lidar com algo que é irreparável, sendo que a gente tem uma ânsia, muitas vezes, de tentar ser perfeito. E perfeito no sentido do ideal de perfeição, sabe? Ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa que respeita a todos e que compreende sabe? Empatia, uma pessoa assim completa. Juntando todos os atributos, as qualidades de uma pessoa boa, entendida hoje, a gente junta numa coisa só e fala, meu Deus, que pessoa boa. Então, quando você coloca a frustração, a decepção, o erro nessa equação, fica difícil ser humano, né? Porque o ser humano erra, o ser humano falha, o ser humano se equivoca uma, duas, às vezes três vezes, às vezes centenas de vezes até aprender. E durante esses erros ele vai talvez perdendo pessoas, talvez perdendo grupos, talvez se distanciando, talvez evitando, talvez construindo muralhas, até que chega um momento em que nada disso mais faz sentido, em que ele já perdeu pessoas o suficiente, em que ele decide mudar de vez, porque não dá mais para continuar sendo do jeito que se era. E nesse determinado momento é que está a chave de todo o processo. O momento que a gente decide, né? O momento em que eu decidi que não dava mais. Não é um processo fácil, não é um processo agradável, não é um processo que me faz querer acordar todos os dias sorrindo e dizendo algo positivo. É um processo que me faz, às vezes, não querer levantar da cama. É um processo que, às vezes, me faz ter vontade de não existir. Sabe? Deixar de existir. E, 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 às vezes, tem dias que eu tô muito bem. Tem dias que me tenho vontade de viver mesmo intensamente. Mas eu acredito que é a maneira que a gente lida com essa dança, é a maneira que a gente consegue se motivar nas horas certas, é o momento que a gente consegue dizer, ok, eu preciso sentar agora e conversar comigo mesmo. Inclusive eu faço muito isso, de realmente conversar comigo mesmo. Não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão de que eu sinto tanta coisa que se eu não assimilar, eu vou me perder. É essa a sensação que eu tenho. De que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que se eu não parar um segundo para olhar e falar o que eu estou sentindo, eu vou em algum momento, sei lá, me esvanecer, sabe? Eu vou
virar um plâncton, um camarão que dorme e a onda leva, como já diria o samba. Então, esses momentos de autoconsciência têm sido extremamente importantes para mim. Eu já pratico meditação há 5 anos já, é, em de técnicas diferentes, sempre diferenciando e pesquisando e tal. Inclusive, eu recomendo muito que, se você nunca meditou, eu acho que nessa quarentena, e nesse vídeo vai estar datado, hoje é dia 19 de agosto de 2020. Quando a quarentena acabar, talvez esse vídeo esteja datado, mas na quarentena, eu acho que daqui pra frente, meditação vai ser um requisito básico para você conseguir viver na nossa sociedade de uma forma saudável, porque cada vez mais a gente está sendo empurrado por uma velocidade que a gente não dá conta. As coisas estão indo muito rápido e de maneiras absurdas. E claro que agora a gente tem um momento de pausou, tudo pausou, né? Mas aí na pausa a gente se desespera, né? Porque tudo que a gente queria era um pouco mais de calma, né? E agora que a calma veio, a gente só quer que passe logo. Então, é a sina do ser humano, né? Que luta incessantemente para ter algo que deseja, mas que quando deseja, cria repulsa, porque não é do jeito que queria, não é quando queria, não pode controlar. Então a gente tem que lidar com esse nosso desejo e com essa nossa incapacidade de controlar as coisas, principalmente quando a gente erra. Então a moral da historinha é eu que hoje eu tô nesse momento e que ainda não reconheci tudo, mas estou no processo. Eu acho que falar sobre isso me ajuda muito, porque, como eu disse, eu falei sobre isso algumas poucas vezes. Eu acredito que eu deveria ter falado mais, mas algumas vezes era muito difícil falar. Enfim, eu acho que eu não vou me estender muito, porque senão eu falo de vários assuntos e não centro numa coisa só, que é essa história. A história de como eu me iludi. A história de como eu falhei. A história de como eu me decepcionei e decepcionei as pessoas também. E a história de como eu estou vivendo isso agora, porque a história de como eu vou lidar com isso, a história de como eu superei isso, essa história ainda não existe. Essa história ainda não aconteceu, porque não cheguei lá. Mas eu acho que, como toda vivência, ela em algum momento ela é superada, ela é vivida em sua completude. Então, seja lá o que eu preciso viver dessa experiência que eu ainda não assimilei, eu em algum momento vou assimilar e com certeza já não serei o mesmo que começou a atravessar essa ponte. E quando eu chegar lá, quem sabe eu conto pra você como é atravessar essa ponte. E as torres estão caindo. As torres do ego estão caindo, amigos. É muito complicado, eu já não sei mais quem sou eu há muito tempo, assim, tá num lugar bem complexo. Mas tá tudo bem, faz parte. E eu agradeço muito pela sua companhia invisível, porque eu só estou imaginando você aqui, mas você em si mesmo não tenho como ver agora. Mas eu agradeço pela sua paciência de estar aqui. Esse vídeo provavelmente vai ser editado ou não, que são 23 minutos, né? É muita coisa. Talvez eu faça algumas ediçõezinhas para cortar barulhos e ruídos que tiveram no meio. Mas no geral eu vou tentar postar ele o mais totalmente natural possível. Não é um vídeo para você ver rapidinho. Se você for ver, você vai sentar e ver. Se não for ver, não vai ver. E e é isso. Então tá bom, é isso. Obrigado. É o que eu tenho pra dizer. Obrigado.